Sejam todos bem-vindos ao Casalcast. Aqui você encontra dicas e orientações para o seu casamento e sua vida pessoal. E hoje no episódio tá sensacional. Você vai entender um dos assuntos mais importantes para um casamento. Como manter a harmonia de um relacionamento em meio ao caos. Quando chega a crise, quando chegam os problemas externos, como um casal consegue passar por momentos turbulentos sem se abalar. E para isso convidamos aqui pessoas que são queridas, são amigos nossos e que têm essa história para contar, passaram por falência, por burnout, por mudança radical, por problemas de saúde e conseguiram manter o relacionamento de pé e vão falar para a gente quais as estratégias, de que maneira conseguiram lidar com esse caos. Fica aqui, você vai aprender muito, vai se emocionar e vai sair daqui com excelentes lições para o seu casamento. Tudo bem com vocês, Alisson, Graciele? Prazer recebê-los aqui. Tudo bem, Thiago. Prazer é nosso. E eu queria que você primeiro começasse se apresentando, falando do tempo de casado, profissão, ministério, filhos, para as pessoas conhecerem um pouquinho vocês. Legal. Thiago, a gente está casado há 25 anos, né? Atuamos aí nessa área de família já tem mais ou menos uns 16 anos, por propósito que Deus colocou no nosso coração. Hoje eu sou administrador e atuo como gestor de escritório de projetos. Legal. Temos 2 filhos, né? Natália e Lucas. Natália, inclusive, vai casar esse ano. Ah, que legal! Então já estamos assim começando a enviar os nossos filhos, né? Eu sou administradora, atualmente eu estou trabalhando na empresa da minha família, né? E é isso, estamos aí juntos, 25 anos nessa caminhada, né? E nesse ministério de família que é tão importante. Agora, como que tudo começou? O início do relacionamento de vocês? Quem chegou em quem primeiro? Como é que foi? Thiago, foi engraçado. Eu era professor de informática, né? Lá em Brasília, né? Nós estamos aqui no Espírito Santo há 14 anos. Mas somos brasilienses. E aí, num belo dia, dando aula lá de informática, apareceu uma menina na recepção fazendo inscrição do curso. Aí eu olhei assim, né? Fui lá entregar uma pasta. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, tomara que seja no meu horário. Já me interessei logo de cara, né? E aí, para minha sorte, foi no meu horário. Ela estava fazendo a inscrição. E o que aconteceu? A gente começou, ao longo das aulas, a conversar. E começou a rolar, assim, uma conexão diferente. Engraçado, porque eu nunca tinha tido nada parecido com nenhuma aluna, mas ela foi uma aluna diferente. Nem eu com o professor. Resultado, durante essas conversas, essa conexão foi aumentando. E eu estava num propósito de jejum e oração, pedindo a Deus uma esposa, né? Eu já estava com intenção de casar. Tinha lá meus 20, 21 anos e estava orando para Deus me apresentar a esposa, a mulher com quem eu iria me casar. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu costumo tomar iniciativa, mas dessa vez eu queria te pedir um sinal. Se o Senhor puder me dar um sinal para eu saber que é a escolhida, pois bem, esse sinal aconteceu na sala de aula, quando ela me deu um cartãozinho. 2 milinguidos, vocês lembram do Sim, cartãozinho? Nesse cartãozinho dizia, fiquei feliz pela pessoa que Jesus me fez conhecer. E aí, Jesus te ama, né, tudo. Aí, quando eu recebi aquele cartão, né, foi engraçado porque ela me deu o cartão e virou assim, sabe, de costas, como quem diz, deixa eu lançar, deixa eu semear. E aí, quando eu recebi aquele cartãozinho, eu senti na hora que realmente poderia ser a pessoa que Deus escolheu para mim, né? E me escolheu para ela. Aí aquele cartão foi um sinal para eu convidar ela para sair. Mas peraí, por que a iniciativa do cartão? Ele disse que estava em propósito, né? Você foi resposta de oração para ele. E ele foi resposta de oração para você? Foi, porque eu também estava orando por isso, né? E eu fui fazer esse curso era um curso de digitação para fazer um concurso em Brasília. E assim, procurei esse curso em vários lugares e só encontrei lá. E quando a gente começou a conversar, que eu vi que ele era um homem de Deus, e eu estava orando, e eu tinha uma listinha com todas as qualidades que eu queria num homem, né, para casar.
E aí, à medida que a gente foi conversando, eu fui vendo que ele estava ali dentro, né, daquela listinha. Então, ele também foi resposta de oração. Poxa, que legal isso, né? Foi. Aqui é semelhante, porque eu sou a resposta de oração da Juliana também. Ah, pensa no orgulho, a pessoa orgulhoso. Se acha, né? Se acha. Conta aí pra eles aí. Não, mas é verdade. Eu conheci, Aham. no meu caso, eu conheci meu marido foi na igreja. E na época eu era de uma igreja de bairro, que era muito pequenininha. E na minha igreja quase realmente não tinha homens, sempre era mais mulheres, né? Eu ficava, como é que eu vou conhecer uma pessoa nessa igreja se quase não tem homem nessa igreja? E aí meu marido foi mandado de uma outra cidade, que eu era da capital do Rio, meu marido era bem do interior, e ele foi mandado para lá para fazer missões. Quando eu olhei para ele, eu falei, uau, será que esse homem vai olhar para mim? Assim, mas eu também estava em propósito, Legal. e eu também fiz essa lista que você falou, e eu falei para Deus como que eu queria. Você acredita que eu sonhei com o nome Tiago? Sério? Olha. Sério. Tremendo, hein? Sonhei Revelação. com sonhei É com o nome forte. Tiago. Quando meu marido foi para lá chamado Tiago, eu falei, não, calma aí. Né? E realmente foi propósito também que eu fiz com Deus, de conhecer uma pessoa. Fiz um propósito de um sonho que eu escrevi, o pedido para Deus, né? Desse sonho, como eu queria esse homem. Quando eu conheci, que eu vi, eu falei, ele é esse É homem ele. que eu sonhei para Deus. E aí foi assim, a gente começou a se olhar na igreja, foram 1 ano até a gente começar a namorar. Né? Só se observando, conversando, conhecendo ele, conhecendo minha família, para depois de 1 ano namorar e dar beijo na boca. Legal. Então ela foi tensa nesse ponto. Mas quero saber agora, esse período de namoro, você então pediu, você chamou ela pra sair, você falou. Foi, eu convidei ela pra gente ir pro culto da juventude, lá na minha igreja, né? E aí o pastor chegou lá e falou o seguinte, ele estava pregando pros jovens para levar a sério o namoro. E falando, olha, jovens, rapazes, se vocês não estão interessados na moça, não chama para sair, para tomar um lanche. Pois é, quando terminou o culto, eu olhei para ela e falei, vamos lanchar? Ali ela já viu as minhas intenções, né? Aí a gente saiu mais uma vez, até que eu convidei pra gente assistir um filme Titanic. Lembra do Titanic? 1997. Foi isso aí. Exatamente. Aí nós fomos pro cinema. Depois do cinema, o cinema foi assim, foi escolhido a dedo, né? Filme romântico, aquela coisa, Sim, né? Tem toda a história, mas tem um romantismo. Até que a gente, depois do filme, fomos jantar. E aí, no jantar, eu a pedi em namoro mesmo. Eu falei que realmente estava gostando dela e pedi em namoro. Eu mal terminei de falar, ela já me deu um beijo, né? Então, Tava demorando já, né? Eu Tava falar. demorando. Foi no terceiro? terceiro No encontro. terceiro encontro. Que a gente também, né? Que ele me pediu. E aí eu falei, agora sim. E entre namoro, noivado até o casamento, foi quanto tempo? Foi 1 ano e 9 meses de noivado. De namoro, né? Namoro e noivado. Namoro e noivado. E o início ali do casamento de vocês, primeiro filho, como é que foi? Olha, os primeiros anos a gente viveu um sonho, né, amor? Porque, assim, a gente foi ter a Natália depois de 4 anos de casado. E assim, engraçado que hoje em dia tem muitos jovens esperando o mundo perfeito para casar, né? Vou ter meu imóvel, vou ter minha estabilidade, vou esperar formar e tudo. No nosso caso foi diferente, porque nós já sabíamos o que a gente queria. E aí, quando Deus revelou no nosso coração o que a gente queria, constituir uma família, nós não tínhamos nada pronto. Nós tínhamos um mínimo, um básico. Eu tinha um emprego, ela também trabalhava, nós tínhamos o básico. A gente não casou irresponsável, a gente fizemos as contas e falamos, dá para casar. A gente não esperou um mundo perfeito. Mas Deus se agradou tanto dessa decisão que ele foi ajudando a gente no caminho. Ele não deu ou preparou tudo para a gente casar. Ele foi com a gente no caminho. Então, a gente sentiu a mão de Deus logo no primeiro mês de casado. Faltando 1 mês para a gente casar, eu fui promovido. Nem estava esperando essa promoção. Eu já percebi que quando a gente decide, Deus vai com a gente. Ele está esperando a gente tomar a decisão. Quando a gente toma a decisão, aí ele vai lá e nos honra e vai com a gente. E a gente sentiu isso nos primeiros anos de casado. Porque a gente casou e aí a gente foi construindo a nossa vida, a gente foi para a nossa casinha, para o nosso apartamento. Deus nos deu um apartamento que não sei como que aconteceu, que viabilizou, mas a gente acabou
nossos pais ajudou um pouquinho, aí a gente tinha um FGTS, aí a gente começou a pagar o apartamento. Então, para quem ia casar e não tinha lugar para morar, Deus foi abrindo as portas, né? E o casamento também, né? Os pais da Grace não tinham condições de proporcionar um casamento, e a gente acabou tendo a festa que a gente queria. Então, a gente teve a festa de casamento e nada disso tinha sido, né, colocado como, né, como possível. É Mas aí verdade. Deus foi abençoando. E os primeiros anos de casado foi benção, porque Deus foi me prosperando lá no trabalho, né? Isso foi uma coisa que foi trazendo também prosperidade né, para assim, para nossa família. Aí veio o maior projeto, né? O que a gente tem de, assim, de melhor nessa terra são os nossos filhos. E aí a Natália nasceu depois de 4 anos de casado, depois de 4 anos o Lucas nasceu, e eu lembro como se fosse hoje o nascimento da Natália e do Lucas. Então foram os 2 melhores projetos de vida que Deus nos deu ao longo desse período aí. Até que chegou, né, um momento de dificuldade, né? E é sobre isso que eu quero também conhecer na história de vocês, porque nem tudo são flores. É, Mas o que você falou, eu quero destacar, muito importante isso, né, Juliana? Sim. Sobre crer, se decidir, se posicionar, se colocar realmente na dependência de Deus, vocês tomaram atitude, novaram, decidiram casar, e como Deus realmente honrou vocês ali, fez aquilo que vocês não imaginavam. E eu vejo muito isso, as pessoas esperando o momento perfeito, verdade. seja para casar, seja para ter filho, seja para mudar de um ambiente, seja mudar de alguma coisa, e ela fica esperando muito, 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 e nunca toma atitude, e às vezes o que falta realmente é essa ação. E aí chega a É. idade e a pessoa fica, poxa, por que que eu não fiz? Verdade. E aí, como você falou, as pessoas, não, quando eu tiver rico, vou fazer isso. Quando eu tiver rico, eu vou ter filho. Quando eu tiver rico, eu vou casar. Aí, só que as pessoas esquecem que a idade vem, É verdade. É verdade. né? Você não fica rico de um dia para o outro. Aí, é com os anos. E aí, de repente, chega uma certa idade, você já não consegue mais ter um filho. Você já não consegue mais, entre aspas, de repente, fica mais difícil você se casar. Né? Então, é o que você falou e eu achei isso muito interessante, né? Você ter a fé, mas também a ação. É. Porque a Sim. Bíblia diz, né? A fé sem ação é morta. Então, tem pessoas que ficam ali só esperando a fé. Não, vai vir, Uhum. fica ali, mas não toma nenhuma atitude, nenhuma Verdade. ação. É verdade. Então, a ação é muito importante também na É. nossa vida. E isso é muito bacana. E eu sabia que você ia destacar isso, porque Fé sem obras, né? É morta. É morta. É verdade. Mas antes desse momento de virada, quais eram as diferenças que existiam entre vocês, Graciele? Vocês são iguaizinhos em tudo? Ou um gosta mais de uma coisa, outro gosta mais de outra, fase de adaptação ali? Quais eram as diferenças entre vocês? Não, eu, assim, sempre fui. Hoje eu já me desenvolvi bastante, mas eu era muito tímida quando eu casei, né? E a Alisson já era mais, como eu posso dizer, mais Expansivo? expansivo, né? Ele tinha uma opinião muito forte, ele era bem metódico com as coisas, né? Então, assim, a gente foi se adaptando, né? À convivência ao longo dos anos. A gente foi, né? É legal que a gente casa sempre com uma pessoa diferente, É né? verdade. Sempre. Por É isso que a gente verdade. deu certo. Somos diferentes. E aí, às vezes, o que a gente gosta na pessoa no namoro é o que nos irrita no casamento. Exatamente. Tipo, eu E- gosto dela porque ela é determinada. Aí no casamento, pô, tu quer fazer tudo na sua frente, né? Mas era o que você gostou na É pessoa. verdade. E Deus é tão perfeito, né, que ele une as pessoas certas. Porque esse jeito dele me ajudou, me impulsionou, né? Me ajudou a me desenvolver. Hoje, o que eu sou hoje, eu devo muito a ele, né? Pelo incentivo, pelo apoio, de sempre acreditar, vai lá e faz, você é capaz, né? Então, Deus é perfeito em tudo. E ela me ajudou a desacelerar um pouco, né? É, Pra estar num equilíbrio, ponto de equilíbrio. É verdade. muito legal isso. E aí, nem tudo são flores. Verdade. Chega um momento em que vocês passam por um caos. Eu queria que você, então, que você conte sobre isso. Como é que foi que isso aconteceu? Tiago, tava dando tudo certo. A gente estava muito feliz, vivendo uma verdadeira lua de mel, as coisas dando certo no trabalho, nosso ministério, a gente dando aula de casados para sempre, na igreja, amigos, estava dando tudo certo. Nossos filhos, né, vendo eles saudáveis, nossa família, nossos pais também, a gente tendo uma boa relação com os nossos pais, até que houve uma mudança no nosso trabalho.
E às vezes a nossa vida, ela acontece isso. Muda uma coisa que impacta nas outras áreas. E foi o que aconteceu. Uma mudança na minha vida profissional gerou impactos nas outras áreas da minha vida. Eu trabalhava numa empresa lá em Brasília que de 3 em 3 anos mudava o presidente. E devido assim, as promoções, a ascensão que eu tive lá, eu acabei fazendo parte da alta administração né, da cúpula da empresa. Só que isso tem ônus e tem bônus, né? Quando você assume grandes responsabilidades, você também assume grandes riscos. E essa empresa de 3 em 3 anos mudava de presidente. E Deus me honrou tanto que eu já havia sobrevivido a 4 presidentes diferentes, né? E outros colegas do mesmo nível já tinham ido para outras, já tinham saído da empresa, e eu só fiquei lá. Eu fui o último dos moicanos, né? Resultado, nessa última gestão, nesse último presidente, eu acabei sofrendo assim muitos ataques, muitas perseguições, se criou um ambiente muito hostil, pessoas estavam almejando a minha posição. Eu era gestor de TI, eu era responsável pela área de tecnologia dessa empresa, e aí, de repente, a TI, que sempre foi solucionadora de problemas na empresa, virou a grande vilã. Como uma mentira bem contada se torna verdade. E nesse período de muita tribulação, de muita perseguição, a gente continuava firme no Senhor. Eu não parei de dar aula de Casados para Sempre, a gente continuou nosso ministério, continuamos na igreja, e eu e Grace sempre conversando, sempre eu compartilhava com ela as lutas e ela sempre com sabedoria também, fazendo as ponderações, até que esse estresse me criou problemas emocionais, eu comecei a ter problemas para dificuldade para dormir. Como isso começou a se intensificar e começou a se prolongar, isso começou a me fazer mal. E embora nós estávamos bem como casal, eu chegava em casa como se estivesse chegando da guerra, né? E qual é a esposa que gostaria de ver o marido chegando abatido, né? Ferido, né? Não descontando nela, mas ela sentia. Ela sentia que eu não estava bem, e aí criou um clima ruim, um ambiente ruim em casa, porque eu não estava bem, porque eu estava realmente sendo muito atacado. Até que, eh, até que um dia eu pedi, orando para o Senhor, eu pedi para Deus para acabar com o meu sofrimento. Eu pedi ao Senhor que acabasse com o meu sofrimento, que eu estava precisando de um novo tempo na minha vida. Eh, e aí, quando eu fiz essa oração de manhã, à tarde o presidente me chamou na sala dele e me falou se eu não concordasse com as medidas que ele estava tomando, que que eu estaria dispensado, que eu podia ir embora. Como eu tenho certos princípios e valores e realmente não concordava com algumas práticas, algumas coisas que estavam acontecendo na empresa, eu mantive a minha posição. Mantive a minha posição e falei por que que eu não concordava, por que que não era legal, eh certas práticas e certas coisas que estavam acontecendo. Como, por exemplo, vou dar só um exemplo, colocar uma pessoa sem eu saber infiltrada na minha área, né? E sem o meu consentimento, colocar uma espécie de Um espião ali. espião lá. Bom, isso e outras coisas, aconteceram muitas coisas no trabalho. O estupim foi quando eu comecei a ter problema de saúde. Aí eu vi que a coisa estava séria. Quais problemas de saúde Eu você teve por causa do tive estresse? eu tive taquicardia, eu não estava conseguindo dormir. Na hora que eu deitava para dormir à noite, minha cabeça girava, mas não era tontura, era vertigem. Parecia sensação de queda, de desmaio, de queda. Sensação de morte, essa é a verdade. Parecia que você estava morrendo e caindo. E aí essa vertigem começou a se repetir. E aí eu fui no médico, fiz os exames, fui em emergência 3 vezes e para poder tomar soro, medicação, até que eu fui no cardiologista investigar. Fiz todos os exames, todas as baterias de exames cardiológicos que você possa imaginar, e não deu nada. Até que ele falou: olha, você deve estar passando por um momento de estresse. Aí ele me deu alguma medicação, e recomendou mudar o meu estilo de vida radicalmente, esporte e outras coisas. Até que eu vi que a coisa era séria.
Aí afetou minha saúde, já estava afetando meu emocional. Aí foi quando eu pedi para Deus para ele acabar com o meu sofrimento, que estava muito doloroso, que as feridas já estavam doendo muito, que eu não estava suportando mais. Aí foi quando ele me deu essa porta. Vou pedir para saber o seu ponto de vista dessa época. Como é que era para você vê-lo chegar em casa assim? Olha, Thiago, não foi fácil. Até hoje eu tenho uma imagem do Alisson chegando em casa. Eu lembro que ele tinha um terno meio esverdeado e quando eu olhei ele entrando assim, parecia um soldado abatido voltando da guerra, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis para nossa família e que assim, a gente precisou de muita resiliência, né? De muita fé em Deus, muita sabedoria para poder passar por esse momento, né? E eu, como esposa, eu tentava acolher ele, né? Porque o nosso lar, ele tem que ser um refúgio de paz, né? Para os nossos. Então, eu penso que é um lugar de paz, é um santuário de amor, onde o meu marido, né? Ao chegar da batalha que ele via, ele tinha que ser acolhido ali, né? Então, eu procurei fazer isso, eu procurei dar amor, mas não foi fácil. Foi um momento bem difícil, bem desafiador. Os nossos filhos eram pequenos, né? Eu lembro que a gente tinha acabado de mudar para um lugar lá em Brasília, que era o nosso sonho morar lá. E o sonho perdeu o sentido, porque a gente estava, né, tão abatido dentro de casa que a gente nem usufruiu, né, amor? A gente nem usufruiu de toda a estrutura que o lugar tinha por causa dessa situação. Mas, graças a Deus, passou. Imagina. E aí, como é que foi? Você, então, nesse momento, foi dispensado? Foi. Aí, nesse momento, eu fui dispensado e eu me senti aliviado. Eu me senti aliviado por ter me mantido na posição e estava em paz. Senti que tirou um fardo, um peso das minhas costas. E aí, falei para Grace, amor, agora eu preciso de 30 dias para descansar minha mente. Mas, na primeira semana, a gente no cinema, um amigo ligou e falou, cara, tem uma oportunidade aqui para você. Entre em contato com essa pessoa. Aí eu entrei em contato e aí já estava, não consegui nem tirar os 30 dias de descanso. Já estava realocado numa outra empresa, numa outsource lá em Brasília, no Ministério das Comunicações, atuando na minha área mesmo, como gestor de projetos de TI. Bom, depois de passar toda essa tribulação, eu fui para esse novo ambiente. Mas lá a coisa também não foi muito boa, né? Uhum. Tinha um ambiente um pouco hostil, não me sentia muito à vontade, aconteceram coisas lá meio estranhas, ambiente pesado, e até que um dia, né, eu falei que realmente eu queria mudar de vida, porque eu estava vivendo assim, um momento muito infeliz. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Juntou também muitas coisas no nosso meio social. Então, juntou não só questões profissionais, né? Juntou também por como eu saí de uma empresa onde eu tinha uma renda e fui para outra com uma outra renda menor, então começou também o aperto financeiro, né? Então, começou a juntar uma série de questões que, assim, que eu pensei, o Senhor, ainda não é o novo tempo que o Senhor tem para mim, porque eu ainda continuo na bolha. Uhum. Mudei de ambiente, mas eu ainda tô na bolha. Eu ainda tô dentro desse sistema. Que sistema? O sistema capitalista, o sistema agressivo de mercado, a cobrança, a pressão, a desonestidade das pessoas. Eu estava num ambiente de gente que não tinha caráter. Então eu falei, eu não quero isso para mim. E eu sou livre para tomar também as minhas decisões e viver em outro tipo de ambiente. E juntava também com todo o estresse de Brasília, trânsito. Eu já saía estressado do trabalho, levava mais de 1 hora para chegar em casa. Então, isso foi juntando, até que aí eu e Grace novamente entramos num propósito de orar, para a gente poder orar para Deus nos direcionar, porque ainda não era o novo tempo. Até que um dia a Grace me perguntou, amor, você continua estressado, o que você quer? Aí eu falei pra ela, amor, eu quero morar no litoral e mudar radicalmente de vida. Eu quero morar no litoral.
eu quero viver de coco e águas frescas. Ah, Modo de falar, né? sim. Eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida mais simples, eu tô cansado dessa competição. Eu tô cansado dessa gente engolindo gente aqui, eu tô cansado dessa competição agressiva. E não era só competição no trabalho, não, no nosso meio social. Brasília se tornou uma cidade muito competitiva, muito frenética. E no nosso meio social também tinha no nosso meio social umas disputas também de nível social, quem tem mais, quem, né? Quem Sim. faz a festa do filho mais bonita, quem, entendeu? Tinha uma certa competitividade. Parece que nessa época o ter era mais importante do que o ser. E eu senti o peso desse ter. Ah, eu tenho que ter. Eu estava numa bolha, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Aí eu falei, eu preciso sair dessa bolha. Aí nós oramos. Aí, quando eu vi que ela falou, então vamos, amor. Quando eu falei, vamos mudar de vida, vamos pro litoral, vamos buscar nossa qualidade de vida, nosso sonho. Porque a gente tinha sonho de ter de morar no litoral e ter um estilo de vida diferente. Mas era mais pra frente. Aham. O estresse, a dificuldade, antecipou os planos de Deus na nossa vida. E aí eu comecei a dar graças por tudo que estava acontecendo. E aí eu comecei a enxergar uma saída. Aí foi quando a Grace falou: vamos, amor, se é isso que você quer, eu tô com você. Vamos junto que eu tô com você. E aí a gente, então vamos orar. Vamos começar a orar para ver se isso não é só emoção. Aí a gente começou a orar. Eu lá nessa empresa ainda, mas orando. Até que um dia, né, nós. Até que um dia eu estava no sofá dessa empresa, orando, falando: Senhor, para onde o Senhor quer me levar? Para onde que o Senhor quer me levar? Para onde que eu tenho que ir para ter esse novo ciclo da minha vida? Aí eu, folheando a revista Veja, eu parei numa página que estava escrita assim, ó: Espírito Santo, um ótimo lugar para se viver e morar. Pronto, a resposta que ele esperava. Gente, tinha a foto da terceira ponte, uma vista linda da Baía de Vitória, uma foto linda falando dos dados que o Espírito Santo vem melhorando seus índices de educação, investimento. E aí eu li aquilo ali, eu falei, gente, é lá. Porque eu já conhecia aqui. Nós passávamos às vezes férias aqui, nós vínhamos de Brasília para cá, porque a prima dela morava aqui. E a gente vinha de vez em quando. Aí eu falei, gente, é perfeito. Por quê? Porque tá no Sudeste. Ali você tem ali para eu atuar na minha profissão, para, né, esse eixo aqui do Sudeste, ele é em termos de mercado, Sim. né? Ele é competitivo, próspero para no sentido de você poder ter mais oportunidade profissional. Aí foi isso que aconteceu, né? Depois que a gente teve essa revelação, começou a se confirmar. Então, a gente começou a orar, pedimos para um pastor da nossa igreja para orar por nós, aí vinha a palavra, aquela palavra em Gênesis 12, que Deus falou para Abraão para sair da sua Sim. tenda, que eu lhe mostrarei, sai da terra dos teus pais, que eu lhe mostrarei. Aquilo foi muito forte, foi se confirmando. Deus usou pessoas, fatos e acontecimentos para confirmar a nossa mudança radicalmente de vida. E tudo isso em acordo, nós juntos, em acordo, porque quando eu sofri, ela sofria junto. Quando eu vi saída, ela viu saída junto. A gente sempre ali, cúmplice um do outro. Isso é muito importante, né, Grace? É o que eu vejo na história de vocês sempre em acordo, sempre em unidade para, seja pra passar lutas, tomar decisões, sempre foi assim mesmo? Sim, a gente sempre teve muita cumplicidade, sabe? Muita cumplicidade, muito diálogo, a gente sempre conversou muito, muita transparência. Então, isso sempre foi um facilitador, né, pra gente, porque a gente sempre conversava muito sobre tudo. Então, a gente estava em sintonia, né? Quando ele realmente falou, eu quero mudar de vida, eu falei, vamos, eu tô junto. Uma coisa que eu vejo muito nos casamentos é essa falta de apoio, muitas vezes porque a esposa está insegura Sim, e não sabe o que vai acontecer, ou o marido não é transparente, ou ela não confia na liderança dele, no destino que está sendo traçado, e ela quer fazer do jeito dela, na força do braço. Ou ela tenta motivar esse homem através da bronca, sim. através da rispidez, da pressão, o que geralmente não funciona, né? E você me parece que fez diferente. Você já percebeu que muitas esposas agem assim? Sim.
E uma coisa que você falou, né, sobre a segurança, eu acho que isso foi o que realmente, né, teve muito peso no nosso casamento, porque o Alisson, ele sempre me passou segurança. Ele sempre foi o líder da nossa família. O líder é aquele que direciona, né? Então, quando você tem um líder, quando você tem alguém que está ali à frente, né, te conduzindo, é mais fácil você ir, porque você, né, tá junto ali, apoiando. Eu falava com ele, se der certo, a gente tá junto, se der errado, a gente também tá junto, né? Então sempre foi um apoiando o outro. E o que eu vejo é muitas mulheres realmente que às vezes não tem esse líder dentro de casa, né? Ou muitas vezes tem, mas não deixa ele ser o líder, né? Então isso fez a diferença no nosso casamento. E muitas das vezes as mulheres agem assim porque elas querem ajudar. Porque quando a gente vê o nosso marido chegando de uma guerra, caído, pra gente é como pode dizer, como diz a Bíblia, nós somos realmente uma carne só. Então, Sim. quando a gente olha pro nosso marido e vê ele, não, ele disse, não é o meu marido, é como se dissesse, ai, a gente tem 2 opções, ou a gente vai apoiar ou a gente vai cair junto com ele, que é às vezes o que eu já senti isso, né, vejo sempre meu marido ali na guerra forte, é como se eu olhasse para ele um dia caído, fraco, assim, ai, será que eu vou cair também? O que eu tenho que fazer? Então isso que a Grace fez é muito bacana, as mulheres terem essa consciência de apoiar o seu marido e não jogar mais uma carga em cima dele. Nós moramos em Brasília durante 5 anos e a gente via muito isso lá em Brasília, se realmente a carga, a competitividade é muito realmente grande. Então a gente pode confirmar que isso que você está dizendo é muita verdade, né. A gente viveu num mundo de pessoas assim, o tempo todo era concurso público, se importando muito em só estudar, estudar e trabalhar e ganhar dinheiro e muitos do que a gente conheceu deixavam até Jesus. Deixavam Jesus de lado e o de Jesus deles era o dinheiro deles. E outros falando mal um dos outros, passando para trás para conseguir subir um cargo. Verdade. Isso é demais. E essa guerra que você tá falando, Juliana, eu tinha sempre duas pessoas comigo. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu saía abatido, eu era ferido, mas eu sabia que ele estava comigo. Por isso que eu continuava tentando. E ela na minha retaguarda. Ela sempre ali me dando cobertura. Então, isso faz a diferença. Como é que era isso para você? Ouvir ela dizer, aonde você for, eu vou, se der certo, tô contigo, se der errado, tô com Nossa, você também. Pra mim foi, quando ela falou isso, pra mim falou assim, é importante você ter com quem contar. Com a pessoa que te ama, que tá do seu lado, sua companheira, te apoiar, vamos. Só que como a gente, sempre oramos antes de tomar as decisões, a gente, no primeiro momento, nós falamos, vamos, vamos, vamos. Só que a gente entrou num propósito de oração. Uhum. Aí foi mais uma vez, 21 dias de jejum e oração. E aí, mais uma vez, estávamos diante, da mesma forma como a gente orou, e Deus foi prosperando, abrindo portas no início do nosso casamento, nós começamos a viver um novo tempo. Por quê? Porque ele começou a confirmar. Em 21 dias, nós conseguimos vender o nosso apartamento lá em Brasília, coisa que a gente não estava conseguindo vender em 10 meses. Nós fizemos um anúncio nos classificados e Deus mandou a pessoa certa e foi muito rápido. A transação foi rápida. A gente já comprou a passagem para vir para Vila Velha, no Espírito Santo, para poder já ver um lugar para a gente morar. Viemos só para ver. Saímos com nossa casa comprada, né? A gente comprou um apartamento com a venda do nosso de Brasília. A gente comprou um apartamento lá na praia de Taparica, de frente para o mar. A gente nem estava esperando. Deus deu um apartamento com a cara dos nossos filhos. Um quartinho de menina já e um quartinho de menino. Pronto. A gente começou a viver um novo tempo. Isso foi muito lindo, porque eu lembro que quando eu entrei no quarto da menina, eu vi as mesmas bonecas que a minha filha tinha. Aí no quarto do menino também, eu falei, gente, como que Deus cuida, né, dos detalhes. Não tinha como a gente duvidar, não tinha como a gente não acreditar que Deus estava com a gente, né, nesse processo. E aí, agora, de frente para a praia, no lugar dos sonhos, um apartamento preparado por Deus. Tudo certo, né? Tudo certo. perfeito. Tudo parecia Vida perfeito. perfeita. Fresca. Acabou. Temos terminado o episódio aqui. Não, né? O que aconteceu? Bom, depois dessa transição, que Deus foi confirmando, para nós foi nessa transição, o que foi mais difícil para nós é deixar os amigos e a família. Porque nós fizemos jejum de 21 dias e oração, e a gente só foi comunicar no final, quando Deus confirmou.
Fizemos uma reunião entre família e eles ficaram surpresos, abalados com a nossa decisão. Principalmente a minha família. A família dela falou: o projeto de vocês é o nosso, a gente vai também. Um ano depois, o meu sogro e a minha sogra vieram. Mas isso é outra história. Agora, o pessoal da igreja, onde a gente esperava apoio, nós não tivemos, né? Então, para nós foi difícil, porque a gente deixou o nosso ministério lá, né? A gente estava envolvido com os cursos, a gente estava organizando os encontros de casais, a gente deixou tudo, a gente chamou o nosso pastor e falou: é esse o propósito, é o nosso projeto, passamos por isso e a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua bênção para a gente poder partir em paz. E ele deu a bênção para nós, né? E nós fomos. Então, pedi demissão do trabalho que eu estava. Então, a gente realmente deixou tudo lá. Deixamos tudo lá e para começar uma vida do zero aqui. Do zero. Pronto. Aí estávamos felizes. Poxa, conseguimos. Estamos aqui plantados no lugar que nós queríamos, que Deus revelou para a gente. Agora vamos realizar o segundo sonho? Realizamos o sonho de morar no lugar que a gente gostaria. Aí fomos realizar o segundo sonho, que foi montar uma loja de roupa na Praia da Costa. Um negócio. Depois de estudar os tipos de negócio, a gente optou por esse negócio. Porque esse negócio, essa marca, ela estava em ascensão no Brasil. Aí, gente, vamos trabalhar com essa marca, ela está em ascensão, olha os números. Mas montamos plano de negócio, fizemos tudo, conforme manda o figurino. Montamos, investimos nosso dinheiro lá e montamos. Mas o nosso negócio começou a ter dificuldade financeira. E aí o mercado, o varejo começou a mudar também. Aí vieram 2 shoppings para Vila Velha que não tinha, o Boulevard e o Vila Velha, Shopping Vila Velha, e o nosso negócio passou a ter dificuldades. E aí nós colocamos dinheiro para tentar manter, tentamos salvar. 3 anos, um negócio ruim. Vivemos um primeiro ano bom, mas aí depois no segundo, no terceiro, realmente o negócio começou a desandar. E aí voltamos a estar diante de uma situação de caos. Por que caos? Porque começou a tirar nossa paz. Porque eu e Grace chegávamos em casa, em vez da gente ter nosso momento com os meninos, a gente estava conversando sobre os boletos para pagar. Como que a gente ia dar jeito para negociar aqueles boletos, giro de estoque? Como é que eu pego o capital de giro no banco? Nós chegamos ao ponto de ter que vender o nosso apartamento para poder salvar o negócio. E vender o apartamento para poder tentar para tentar sustentar uma coisa que já estava insustentável. Até que a gente faliu. Até que nós tomamos a decisão. Olha, perdemos nosso apartamento, nós vendemos nosso apartamento, a loja não está engrenando, a gente tentou várias estratégias, mudamos de uma loja maior para uma menor, chegamos a mudar a estratégia, mudar a marca e o negócio não engrenou. A gente ainda insistiu, mas chegou um ponto que a gente não poderia insistir mais. E nesse momento de luta, de dificuldade financeira, de contas para pagar e as dívidas da loja se acumulando, dívidas enormes da loja se acumulando, foi quando a gente decidiu parar. Mas antes de fechar a loja, a gente entrou num acordo de eu voltar para a minha profissão logo. Eu tinha planos de voltar, mas não tão cedo, até que eu fui trabalhar na minha área. Fui trabalhar na minha área de gestão de projetos. Enquanto eu estava trabalhando na minha área, para tentar salvar a situação, e as dívidas só aumentando, a Grace ficou na loja. Até que a gente viu que estava insustentável e fechamos a loja. Fechamos, quebramos mesmo, entramos em falência, e a gente, nesse momento, durante um período, a gente continuava dando Casados para Sempre, né? Teve um período que a gente deu Casados para Sempre em meio ao caos, até que a gente teve que entrar mais uma vez num propósito de oração, pedindo a Deus para a gente poder se recuperar. Então, nessa fase, a gente chegou a perder tudo. A gente perdeu tudo que a gente tinha. Mas é interessante isso, né? Porque perdeu o que tinha, mas não perdeu o que eram. Não perdeu o apartamento, perdeu a loja, perdeu o dinheiro que tinha guardado, mas não perderam o amor, o casamento. E muitos casamentos
não durariam num período como esse. Já vi casais que se separam quando vem o primeiro filho, por exemplo, a privação de sono, a mudança hormonal, Aham. mudança de rotina, ou quando tem uma quebra financeira, quando tem uma mudança de carreira, e vocês passaram por tudo isso. O que blindou vocês emocionalmente nesse período tão desafiador, Graciele? Nesse período, Thiago, o nosso advogado chegou pra gente e falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim: a loja pode quebrar, mas a Graciele, o Alisson, a Natália e o Lucas não. Então a gente se apegou a isso. A nossa família era o nosso bem mais precioso, né? Então a gente perdeu tudo, várias coisas aconteceram, mas a gente tentou manter ali a nossa família unida, né? Nos adaptamos às várias situações, né? A gente teve que vender nosso apartamento, igual o Alisson falou. Fomos para um apartamento menor, né? Não tinha nem guarda-roupa, pegamos as araras da loja e colocamos lá. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que isso não tirou, assim, a nossa unidade, né? A nossa paz como família, né? Lógico que o financeiro tira a paz de uma família, sim, mas eu falo assim, a harmonia entre nós, né? Então, isso, com a ajuda de Deus, a gente conseguiu manter, e essa união foi o que fez a gente conseguir sair dessa crise, né? Até porque o financeiro quebrado, você com força, você se levanta de novo. Sim, Mas uma família quebrada é é difícil, né? difícil. Você se separar, aí já tá cheio de coisa emocional na cabeça, aí acaba se separando, aí se separa dos filhos, porque os filhos sempre ficam com a mãe, Uhum. aí o homem acaba caindo na bebida, na desgraça total, né? Então, a família unida, você pode perder o financeiro, mas se levanta como eu acredito que vocês se levantaram. Mas a família não, família quebrada já era, não, né? Verdade. Não, É muito mais difícil. E eu vejo, Alisson, muitos homens num período de crise como esse, ele se isola, ele se fecha e diz, eu vou dar um jeito. Ele não quer preocupar a esposa com os problemas, ele não se abre, ele não gosta de compartilhar com ela o que está acontecendo. Às vezes não confia na opinião dela também, quer fazer do jeito dele. Como é que você fez? Como é que foi que você fez para continuar tão conectado com a sua esposa, com a sua família? Eu fiz o contrário disso. Eu contei com ela como amiga, uma pessoa que eu pudesse contar em oração. Então eu compartilhava com ela para a gente estar junto em oração, para a gente se fortalecer. Porque nós precisamos um do outro. Nós não somos autossuficientes. O homem às vezes sente essa cobrança de ser autossuficiente, mas eu precisava de ajuda e nada melhor do que ter a ajuda do pai que está lá no céu e da pessoa que eu amo. Então a gente compartilhava. Quando a gente viu que a loja fechou, faliu, a gente tinha certeza de que o nosso lugar era aqui. Em nenhum momento a gente pensou em voltar para Brasília. Embora alguns falaram, não dou 2 anos para eles voltarem. Nós continuamos aqui e falamos, vamos recomeçar do zero. Do zero. Vamos recomeçar. Perdemos tudo que a gente construiu em Brasília. Mas nós perdemos coisas. Mas nós ganhamos maturidade, sabedoria, resiliência. Nós ganhamos força. Nós ficamos experientes, calejados com esses altos e baixos. Ganhamos em poder de decisão. Ganhamos em saber se adaptar às mudanças. O casal, nossos filhos. O que a gente tinha de bem mais precioso, a nossa maior riqueza estava dentro de casa. Entendeu? O lar, nosso lar não é tijolo. O nosso lar era eu, Grace, Nath e Lucas. Esse era o nosso lar de paz. Então isso nos fortalecia. Então eu falava com ela, a gente orava junto, tomava as decisões junto, entrava em acordo e quando a loja faliu a gente recomeçou. E eu acho que dos segredos de você recomeçar do zero e se adaptar às mudanças é que às vezes você recomeça em outros patamares. Eu tinha eu tinha um patamar de renda lá em Brasília. Quem sou eu para chegar e querer já recomeçar uma vida aqui com a mesma renda? Então, eu recomecei trabalhando numa empresa aqui, em Vila Velha, uma empresa onde eu tinha eu tinha 3 vezes o salário, era 3 vezes menor, o salário era 3, 4 vezes menor do que eu ganhava lá, mas era um recomeço. E mais uma vez orando, Deus foi honrando, porque nessa empresa eu fui sendo, mais uma vez, Deus foi me honrando e eu fui sendo promovido. E sabe qual conclusão que eu cheguei? Que existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. Deus claramente tinha planos de nos mandar para cá, de mandar para essa terra.
Minha família, nossos filhos estão sendo criados aqui, criando raízes aqui. Ele nos trouxe para cá. Agora, o nosso negócio, Deus permitiu que a gente tentasse, que a gente queria muito. Nós cometemos um erro, um vacilo. A gente sempre tomou as decisões, sempre tomamos as decisões orando, fazendo propósito. Mas montar o negócio, nós, na pressa de querer ter logo a renda, chegamos, temos que ter a renda, temos que montar logo. Nós nos precipitamos, nós cometemos um erro. Nós não oramos em propósito da mesma maneira como a gente orou quando a gente se casou, quando a gente precisou de um novo ciclo, quando precisou fazer as mudanças principais, quando foi para o nascimento dos nossos filhos. Esse pequeno erro, nós não tivemos a confirmação de Deus se era mesmo para montar esse negócio, se era para eu seguir na minha carreira ou se era para montar um negócio. Resultado, Deus permitiu, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu ia falar isso. Ele permitiu, mas não era, para nós não era a vontade dele. É como Deus é lindo. Tô aqui, você tá falando, tô aqui viajando. Como Deus é lindo, né? Ele é tão maravilhoso que ele respeita a nossa decisão. Respeito. Né? Você quer isso, meu filho? Tá bom, toma. Respeita. Vai lá, faz do jeito que você acha que é Foi o seu assim. sonho que você quer. Agora, vou deixar você ter esse sonho para você nunca dizer assim, poxa, eu nunca tentei. Não, é verdade. Mas eu vou deixar você ter. Você teve, ok. Não era isso. Né? Até para deixar você cair na realidade. Não, não era isso que eu quero para você. Verdade. Sabe o que eu aprendi, Thiago, nesse período aí todo? Eu aprendi que a vida, ela é mais simples do que o que a gente pinta. A vida é mais simples. A gente passou a valorizar pequenas coisas. Dar uma volta na praia, na areia, pisar na areia com a nosso, sabe? Botar a cadeira na areia, olhar para o mar. Eu, minha esposa e meus filhos. Entendeu? Eu passei a valorizar o simples. Passei a me contentar, a ser feliz com coisas mais simples. E em Brasília, eu só queria construir, eu só queria conquistar. Aqui, a mudança, o mindset mudou. Lá eu queria conquistar, né? Lá eu queria conquistar o mundo. Aqui eu só queria viver o mundo. Viver o mundo que eu digo assim, viver as Sim. coisas boas que Deus deixa disponível aí no mundo pra gente. Desfrutar, né, dessa Desfrutar da vida. vida, desfrutar das coisas que Deus criou. Aí a gente passou, a gente mudou o mindset. Tem um filme da Disney bem interessante que é o Soul. É uma animação e conta exatamente essa história de um homem que acho que ele é pianista, né? Sim. Ele é pianista de jazz e ele vive naquela expectativa assim, um dia eu vou fazer sucesso, um dia eu vou tocar com os meus artistas preferidos, E ele é muito bom, só que nessa de viver um dia, ele vai perdendo o presente. E quando chega o dia que ele ganha a oportunidade de estar num palco com um artista importante, é o dia que ele morre. Ele passa num buraco e ele morre. E aí ele tem o pós-vida. E a lição do filme é essa: tipo, não espera o dia, aquele dia perfeito chegar. Vive cada dia como se fosse o seu único. Desfruta da vida que Deus te deu, do ar, da natureza, dos filhos, até dos problemas. Ali a gente está tendo aprendizados. E quando porque aí ele tem uma oportunidade depois desse grande dia acontecer. E aí ele vê que não era aquilo tudo que ele esperava, né? Que na verdade a vida estava correndo e a felicidade estava no caminho. Exato. E agora chegamos aí a esse momento final de como é que vocês estão hoje, o que Deus então preparou para vocês, como casal, como família, como profissionais, como igreja. Como é que está a vida de vocês hoje? Legal. Olha, Thiago, a gente respeitou o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é um evento, é um processo. Todo esse período de recuperação que nos trouxe até aqui foi assim, ó, em pílulas. Deus foi construindo novos amigos, foi reconstruindo os nossos... Ó, ele nos deu novos amigos, ele nos deu um lugar para trabalhar que hoje eu estou realizado onde eu estou trabalhando, ela também trabalhando na empresa de família, ela está feliz, a gente se achou... Só que isso não foi de um ano para o outro. Foi um processo. Foi um processo. Nós estamos há 14 anos. A loja fechou de 2010 a 2013. 2014. Ou seja, foram 10 anos de recuperação.
Não foi é um processo. Só que quando você vive o processo, você fica mais forte, ele é mais completo. Então, 10 anos de recuperação da autoestima, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, passamos a projetar, planejar o nosso futuro, mas vivendo sem aquela pressão, sem aquele peso, até chegar no dia de hoje. Hoje a gente se sente mais leve, hoje a gente está atuando no nosso ministério, a gente está envolvido com os trabalhos de família na igreja, na Missão Praia da Costa. Estou super realizado no meu trabalho. Tenho uma relação de confiança muito grande com os acionistas da empresa que eu trabalho, com os meus colegas de trabalho. Então, assim, gosto do que faço, sou feliz com o que faço. Ela também sem peso, sem carga, porque a Grace também passou também por um período de estresse no trabalho, em empresas que ela também já trabalhou. E eu cheguei à conclusão que a gente só chegou até aqui por 4 fatores. A gente só está aqui hoje podendo conversar e falar disso sem dor, sem lembrar da dor, do caos, das feridas e chorar, porque Deus curou a gente, curou essas feridas. Mas Ele nos ensinou a fazer 4 coisas que foi o que nos sustentou. Primeiro, a fé. A fé, se não fosse a fé de que Deus iria nos tirar daquilo ali, se não fosse a fé, a esperança de que o mal não dura, não há mal que dura para sempre. Tudo tem seu tempo. O deserto não é morada, é passagem. A gente tinha essa convicção. Então a fé nos ajudou. Segundo, a resiliência. Você tomar decisão em meio ao caos, manter a tranquilidade quando tudo parece estar ruindo, suas finanças, seu negócio, tudo, perder tudo que você construiu com mais de 10 anos, você tem que manter a resiliência, porque senão as decisões vão ser erradas e precipitadas. O terceiro fator que nos ajudou foi os papéis e responsabilidades. Eu e a Grace, a gente sabia o lugar de cada um. Lá em Efésios 5 e 6, está claro, os papéis estão ali. O manual da vida está na Bíblia. As pessoas elas tentam criar seus próprios manuais. Isso é um erro. Está escrito. O Deus que é bom, perfeito, que nos criou, criou tudo isso aqui que existe, foi Ele que escreveu. Ele disse lá. Ele disse que a minha missão é ser sacerdote da minha casa. Eu tenho que dar proteção e segurança para ela. Ela tem que administrar o lar com sabedoria, mulher que edifica o lar. Os papéis muito claros, filhos obedecendo seus pais, pais que não irritam seus filhos. Se os papéis e responsabilidades estiverem muito claros, cada um no seu lugar, nada fora do lugar, há paz, há harmonia no lar. Por que no meio do caos a gente não entrou em guerra? Por que eu não entrei em guerra com a minha própria casa? Minha casa não entrou em guerra. Eu chegava abatido, mas não entrava em guerra. Porque as coisas estavam no lugar, os papéis. Eu não abri mão do meu papel, ela não abriu mão do papel dela. Nunca fiz nada sozinho. Ela sempre me ajudou, sempre me aconselhou, sempre me direcionou. Meu radar, que sempre me ajudou a tomar as decisões junto com ela. Então, esse papel bem definido causa harmonia. Porque quando a coisa está fora do lugar, vai causar desarmonia. Isso é fato. E, por fim, o terceiro fator que nos ajudou a chegar até aqui e tá vivendo esse momento de paz, esse novo tempo, é o acordo, né? Eu e Grace, a gente tem facilidade para entrar em acordo. A gente não tem dificuldade de rever, de mudar, né, amor? De não ter certeza de uma coisa e entrar em oração para ter confirmação de Deus. Então, a gente tem facilidade, a gente conversa. Então, fé, resiliência, papéis bem definidos e o acordo. O acordo. Através do diálogo, né, da conversa, dos propósitos também. Muito interessante Foi isso. acordo para casar, foi acordo para ter filho, foi acordo para poder sair da empresa, para entrar em outra empresa, para vir para cá, foi acordo para mandar abrir o negócio, quebrar, foi acordo para se recuperar, foi acordo para ela voltar para o mercado e eu voltar. A nossa vida nossa rotina é entrar em acordo, né? Eu Sobre tudo. acrescento mais um aí, a cumplicidade. Eu acho que isso, como eu falei, né, fez toda a diferença. Essa verdade. cumplicidade que a gente teve desde o início do nosso relacionamento, né? O homem precisa entender isso, que
a pessoa que está mais do lado dele, que mais torce por ele, é É. a sua esposa. Ela é minha cúmplice. Tem homem que tem muita dificuldade É. disso. Aí ele tendo essa dificuldade, ele não se abre, ele não fala nada, ele se fecha, ele quer resolver tudo sozinho. Sendo que a pessoa que está do lado dele é como ela fez. Onde você for, eu vou atrás. É o Espírito Santo, vamos embora. A mulher ela não tem dificuldade de seguir o homem. Só que ela precisa ter essa segurança de que meu marido vai contar comigo. Ele não vai querer resolver tudo só. Né? Ele vai querer que eu estou incluída naquilo que ele está fazendo. Ele vai perguntar a minha opinião, porque os homens não fazem isso hoje em dia. Né? Eles não perguntam a opinião da esposa com relação a alguma coisa que eles vão fazer. E aí a esposa, com o radarzinho que ela tem, ela descobre e aí fica chateada, fica revoltada e quer brigar, quer discutir. Mas é tipo assim, é uma maneira dela dizer assim, poxa, conta comigo. Você tem que entender que se você contar comigo, o que você fizer, eu vou te apoiar. Posso não concordar, mas eu vou te apoiar, se eu sentir essa segurança em você. Muito certo. E você diria que o casamento que está por vir da sua filha é a coroação de tudo isso? E como é que você se sente nesse momento? Com certeza. A gente está vivendo os melhores dias da nossa vida, né? Das nossas vidas. Voltamos a sonhar, voltamos a realizar, né, projetos que ficaram engavetados por um tempo. A gente começando a realizar de novo. Nossa filha, que vai casar, né? Ver ela seguindo os nossos passos, né? Ela vai fazer 22 anos, eu casei com 20, vendo ela e o Matheus com esse sonho de constituir uma família, né? De viver os sonhos de Deus para a vida deles, eu acho que não tem realização maior. A gente vê o nosso legado, né? Dando sequência. Então, com certeza, eu creio que grandes coisas ainda estão por vir e daqui a pouco a gente vai ser vovô, vovó. Ninho vazio. Não, ninho vazio não tem. É outra coisa que também, isso tudo que aconteceu nos fortificou, né, amor? A gente nunca deixou de curtir um ao outro. Então agora a gente está vivendo a fase, né, dos filhos. Natália vai casar, Lucas tem as atividades dele na igreja e a gente voltou a se ver os dois, né, ali, sábado, o que vamos fazer? Isso é ótimo, né? Mas, Grace, para a gente concluir agora, qual conselho você daria, Graciele, para uma esposa que está nessa situação, vivendo um caos financeiro, emocional, o marido chegando em casa, as coisas pressionadas, mudanças precisando acontecer, eles com medo. Qual conselho você daria para uma esposa assim? Seja sábia, busque sabedoria vinda de Deus, apoie seu esposo, converse, mesmo que ele não queira, né? Às vezes a gente, como esposa, tem que saber o momento certo de conversar, né, Ju? Às vezes, na hora ali da situação, eles não estão muito à vontade, né, para se abrir, mas a gente tem que, né, não deixar as coisas passar, buscar conversar, dialogar, buscar solução juntos, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que a palavra-chave é a sabedoria. A sabedoria lá de Provérbios, né? Que Deus deixou para as mulheres. E você, Alisson, qual conselho você dá para um homem numa situação como essa, de caos, de mudança, de conflitos? Qual conselho você daria para um casal como esse? Acho que o conselho que eu posso dar, que foi o que eu vivi, é estar submisso à vontade de Deus. Se submeter a Deus, pedir conselho para Deus, perguntar para Deus. Um líder precisa de um conselheiro, e ele foi o meu conselheiro. Não abrir mão da sua liderança, não abrir mão do seu direcionamento. Se você não sabe uma saída, não tem uma saída, então senta e ora. Ora, porque o Pai vai te revelar. Mas ele só vai revelar se você entrar em movimento. Qualquer família, qualquer líder, ele só vai enxergar se ele estiver conectado com Deus, porque senão ele não vai ver os sinais. Deus vai mandar sinal e ele não vai enxergar. Mas se um líder estiver conectado com Deus, ele vai ver sinais. E um líder em movimento, ele mexe daqui, mexe dali, e foi assim na nossa vida. A gente nunca parou. Estar em movimento constante, movimento na igreja, movimento com propósito de famílias, movimento em casa, tempo com os filhos, tempo nosso, não abrir mão. Não abrir mão desse tempo com todas essas partes interessadas, principalmente essa meditação com Deus, que vai ajudar a dar assim, um direcionamento estratégico para o futuro da família. Foi o que a gente viveu. Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Isso é excelente. E você, Juliana, qual conselho você dá para a pessoa que
tá precisando fazer uma mudança, às vezes está com medo de mudança, tiveram tantas mudanças, nós também tivemos. Qual conselho você dá para uma mulher que está com medo de mudança? Não tenha medo da mudança. Mudança dá medo demais. A gente viveu isso também. A gente até se conectou, nós quatro, porque é parecida bastante a história. Que não tenha medo. Né? Claro que os pensamentos vêm, medo vem, o que vai ser o futuro, principalmente a mulher. A mulher ela tem muito disso, né? Ela vive muito estressada porque ela pensa muito no futuro. Principalmente quando ela vê o marido dela numa situação financeira muito difícil. Então, começa a pensar, como é que vai ser o futuro? É, e aquilo outro. Mas é a pessoa viver o presente, é a pessoa pensar no agora, agradecer pelo que tem agora. Tá, nós estamos passando por uma situação difícil agora, mas isso vai passar. Né? O recomeço nunca será fácil, mas isso vai passar, é o que você falou e é o que eu penso. Você colocar na sua cabeça assim, isso é só por um momento, é só uma passagem, daqui a pouco o melhor de Deus vem de novo, e as lutas vão continuar de novo, e você vai crescer mais um pouco, é ter paciência, é realmente confiar, porque chega uma hora na nossa vida que tem que confiar realmente em Deus, né? A gente tenta na força do nosso braço, tenta com pessoas que muitas pessoas pensam assim, eu vou contar com a fulano tal, achando que aquele fulano vai te salvar da situação que você está passando. Mas não, quem te salva é Deus. Então, não tenha medo. Se você não está num bom casamento e necessita começar, começa de novo. Se a sua vida financeira não está boa, está com medo de dar o primeiro passo, só dê o primeiro passo, só começa, porque o resto Deus vai te direcionando. Verdade. Exatamente. Olha, gente, que papo maravilhoso. Agradecer aqui a presença de vocês, com tantos aprendizados, com tantos insights, com esse exemplo maravilhoso. Deus abençoe vocês muito mais. Amém. Amém. Foi muito Obrigada bom pelo conversar com convite. vocês. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. E você que nos acompanhou até agora, você entendeu que quando o caos chega, o amor não precisa ir embora. Você está tendo a prova que é possível. Não existe casamento perfeito, mas é possível atravessar um deserto, passar por um momento de caos, por tribulação, por mudanças, por quebra, por recomeços juntos. Se o casal tiver essa mentalidade de que o bem mais precioso é o que está dentro de casa, é a família, é a vida individual da pessoa com Deus e é a vida do casal, dos filhos. Então desfrute do que você já tem. Se dedique a manter unida e conectada a sua casa. Dialogue com a pessoa que está com você. Abra o seu coração, chore juntos, orem juntos, conversem, combinem, participem da vida um do outro. Pode ter certeza que assim vocês vão superar desafios, virão outros, superarão de novo. E o principal, vocês vão chegar no fim tendo uma história de felicidade, uma vida que valeu a pena ser vivida. Esse é um ensinamento que você pode levar hoje. Se antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para você ser acionado quando outros episódios estiverem no ar e deixa aqui o seu comentário. O que você aprendeu? O que mais te marcou nesse episódio de hoje? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Casalcast. Tchau, gente! Tchau.